Olá pessoal, tudo bom? No mundo em que a gente vai viver cada vez mais, uma das consequências é a necessidade de mexer nos sistemas de previdência. Isso é uma tremenda encrenca no Brasil e no mundo. E esse é o título do vídeo de hoje. Por que a reforma da Previdência é tão impopular? Bom pessoal, para começar, a reforma da Previdência costuma ser impopular em todos os países do mundo e não apenas no Brasil. Ano passado, o Datafolha fez uma pesquisa mostrando que as reformas, dentre as quais a da Previdência, ela era rejeitada por cerca de 70% dos brasileiros. Esse ano melhorou um pouco, mas ela continua impopular. Uma pesquisa de abril do Datafolha mostrou que 51% dos brasileiros são contra a reforma da Previdência, do modo como ela foi proposta, contra 41% que são a favor, ou seja, diminuíram essas distâncias, mas ainda assim, ainda mais gente se opondo à reforma. Mas por que a reforma da Previdência é impopular? Bom, em primeiro lugar, o óbvio, reforma da Previdência é um nome que se deu para tornar as regras de concessão mais rigorosas, ou seja, vai ficar mais difícil a aquisição do benefício da aposentadoria. Seja porque você vai ter que trabalhar durante mais tempo, ou porque você vai ter que prorrogar a sua idade de saída, ou vai ter algum tipo de redução para o benefício, ou vai ser imposta algum tipo de proibição de acumulação de benefícios, mas você possa dar o nome que quiser, mas em última instância, reforma da Previdência implica você tornar as regras de aquisição mais complexas, mais difíceis. E além das regras serem mais rigorosas para as pessoas, um dos problemas que causa a rejeição é que quando a gente fala de sistemas de previdência, a gente está falando de uma coisa de longo prazo. É diferente quando você muda a regra de um jogo que todo dia é um jogo diferente. Por exemplo, as companhias aéreas falaram de que as bagagens a partir de data X seriam cobradas, as bagagens despachadas. Isso deixa as pessoas insatisfeitas, porque elas sempre tiveram esse direito, entre aspas, né, a despachar suas bagagens. Mas ainda assim, você faz a viagem, volta, acabou aquela viagem, é uma nova relação comercial. Quando a gente fala de previdência, é diferente, porque a gente está falando de quase uma vida toda, 20, 30 e tantos anos de trabalho. E muitas vezes essas reformas atingem a pessoa quando ela está no meio dessa caminhada. Ou seja, você já cumpriu dos seus 30 anos, seja lá o que for que você tivesse que cumprir, você já cumpriu 15, 18, 22. Então dá uma sensação de que a regra mudou no meio do jogo, isso torna tudo mais complexo. E o que acontece? Eu não estou aqui questionando se a reforma é correta ou não, justa ou não, estou apenas questionando por que ela costuma ser impopular. O outro problema da impopularidade dela é a falta de transparência. O debate, particularmente no Brasil, é horroroso, é raso, maniqueísta, manipulado. Dizem que os números e as estatísticas contam qualquer verdade, desde que você torture os números adequadamente. Então você tem de um lado aqueles falando com visões catastrofistas, né? Ou você reforma a Previdência, ou o Brasil vai quebrar, os funcionários públicos estão acabando com a Previdência do país. Aí de outro lado você tem aqueles falando que a reforma é de capitalistas, banqueiros, neoliberais, que querem extrair até a última gota de sangue do trabalhador brasileiro. E embora cada uma dessas duas visões possa ter seu DNAzinho ali de verdade, sim, existe uma crise fiscal a caminho, caso a gente não resolva. A Previdência brasileira é muito mal desenhada e não é de hoje, faz muitas décadas que ela é mal desenhada. E sim, o outro lado também é verdade, existe um componente social na aposentadoria, a gente não pode fazer uma reforma que privilegie só os interesses orçamentários e não veja o componente social. A aposentadoria ela tem um componente social também, de resguardar as gerações mais velhas no momento em que elas não possam trabalhar. Tá o exemplo do Chile, né, que talvez eles tenham errado na mão, e é um sistema muito elogiado pelos técnicos, ficou muito bem resolvido do ponto de vista do Estado, é muito sustentável o sistema deles, mas do ponto de vista do aposentado, décadas depois se descobriu que ficou um sistema muito rigoroso e até eles vêm tentando mudar isso.
Ou seja, mas entre esses dois extremos, é preciso trazer a verdade à tona, as pessoas precisam ser informadas adequadamente a respeito disso. E não com essas visões extremadas, que não, parece uma coisa assim meio de judeu contra palestino, um jogando bomba no outro e o acordo de paz não chega nunca. É preciso chegar num consenso em que você consiga mesclar a necessidade de sustentabilidade do sistema, porque se esse sistema quebrar, a pessoa lá na frente não recebe a aposentadoria, ou o Estado passa a emitir papel moeda e o dinheiro perde valor por conta de inflação. Não é? E ao mesmo tempo você precisa preservar o direito das pessoas, você precisa preservar a dignidade dos aposentados, e a gente precisa chegar no meio termo, mas você só consegue isso com transparência. O assunto é mais complicado porque o assunto previdenciário não é simples, ele envolve trocas intertemporais, é uma coisa de longo prazo, você tem variáveis que você não controla direito, como por exemplo a demografia, a questão do mercado de trabalho que está mudando muito rapidamente, então não é uma coisa complexa. O que eu acho não é uma coisa simples, é complexa, mas eu acho que a complexidade de um sistema previdenciário não exime a sociedade, os órgãos de imprensa, de tentar explicar didaticamente para a população o melhor que puder como é que é a situação, como é que poderia ser, quais são os caminhos. Eu acho que falta transparência. O debate no Brasil não só é maniqueísta, entre os dois extremos que tentam meio que mostrar que a realidade é uma só, embora muitos deles tenham um quê de razão no que argumentam, mas sobretudo é um debate muito raso, né? A outra coisa é a legitimidade. Quem propõe a reforma da Previdência são políticos, e políticos não têm nenhuma credibilidade no país. Em primeiro lugar, a população fica se perguntando, eu preciso fazer um monte de coisa de austeridade, porque o Estado está sem grana, e eles ficam naquela farra em Brasília, nos gabinetes, ou seja, lá não cortam as contas, continuam vivendo naquela ilha da fantasia, aquela Versalhes contemporânea, como houve na França, né, no século XVIII, e a gente aqui tendo que fazer austeridade, então eles não dão exemplo. Você vê recentemente que teve uma licitação, acho que do STF, para comprar lagosta e champanhe. É uma coisa absolutamente autista, parece que eles estão desconcatenados da realidade brasileira. Eu não estou dizendo que o STF tem que fazer licitação para miojo, mas não faz sentido. Talvez eles nem precisassem, inclusive, disso daí. Talvez eles devessem pagar o que eles precisam com o dinheiro do próprio bolso. Mas enfim, isso gera para a população o senso de que a conta está sendo paga de um lado só. Então isso é muito ruim. Além disso, tem esses escândalos de corrupção que tornam tudo mais difícil. Né? Tem aquela sensação de que a gente precisa apertar o cerco de um lado, apertar a corda, e por outro lado tem não só luxo, extravagância, quanto também corrupção. E eles não são exemplo. Né? Acho que uma das coisas ruins também é que a classe política não é exemplo, porque muitos deles acumulam aposentadorias, aposentaram prematuramente. Então, o condutor da reforma política, que é a entidade da reforma previdenciária, que é a entidade política, ele acaba não tendo muita credibilidade, e isso torna tudo ainda mais complexo. Né? Então, esse é um tema super complexo, está na pauta do dia no Brasil particularmente, mas acho que não há país por aí que não vá fazer reforma da Previdência, ou que já não tenha feito num passado recente, e por 3 razões. Primeiro, a gente tem uma dinâmica demográfica muito diferente. As pessoas estão vivendo cada vez mais, então a gente tem a idade média, a expectativa de vida tem subido. Não é só isso, as pessoas não estão tendo mais filhos, as famílias estão cada vez menores. E no Brasil isso impacta profundamente, porque é o seguinte, no Brasil é assim, quem é jovem, quem está no mercado de trabalho, sustenta quem está aposentado. O que está acontecendo? Aqui em cima, onde são aposentados, está aumentando cada vez mais, que as pessoas estão vivendo não apenas 60, mas 65, 70, no Brasil já está beirando 80, não é? E aqui embaixo, que é essa reposição de jovens para o mercado de trabalho, a família brasileira está cada vez menor, as pessoas têm cada vez menos filhos, a gente já tem índices de natalidade aqui comparáveis ao do Canadá, dos Estados Unidos, caiu muito, não é? E ainda tem uma dinâmica do mercado de trabalho, que o mercado de trabalho atual e do futuro é um mercado disruptivo, informal, grandes empresas estão perdendo espaço para pequenas empresas, estruturas informais de trabalhar por projeto. Então, a adição dessa terceira variável torna o entendimento futuro de como vão ser os sistemas de previdência ainda mais complexo. Espero que eu tenha dado um panorama para vocês, não estou dizendo o que é certo ou o que é errado, estou apenas dizendo, na minha visão,
por que as reformas previdenciárias no Brasil e no mundo costumam ser tão impopulares, tá legal? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de assinar nosso canal aqui da Revolução Prateada. Esse é um canal que não tem objetivo de lucro, a gente não vende nenhuma mercadoria ou serviço. Aliás, nem é um canal destinado à previdência. A gente é um canal que fala da longevidade, e a longevidade traz um monte de consequência no mercado de trabalho, no mercado de treinamentos, nos sistemas previdenciários, em saúde, em bem-estar, uma série de assuntos. Um dos assuntos, obviamente, são finanças. Para a gente chegar bem lá na frente, a gente precisa chegar com o mínimo de ativo financeiro, e obviamente que isso passa pela reforma da Previdência ou pelos assuntos previdenciários, tá bom? Espero que você tenha gostado, assine o nosso canal e te convido a conhecer os outros vídeos que a gente tem por aí, que é um conteúdo bem interessante, tá bom? Um abraço prateado e até o próximo vídeo.